Fala Render People! Vamos a mais um vídeo e dessa vez eu quero falar o seguinte. Isso já aconteceu com você? Um cliente lhe envia um arquivo, ou ele envia um direct, ou envia um e-mail e diz o seguinte: olha, eu tô precisando de um render, mas eu já vou te enviar o arquivo SketchUp e é só renderizar. Quanto é que tu cobra só pra renderizar esse arquivo aqui pra mim? Isso já aconteceu contigo? Então eu vou te falar o seguinte: se isso está acontecendo, é porque você está vendendo render. E você nunca pode vender render. Quer que eu te explique isso? Vou te explicar agora. Vamos arrumar o meu bigode aqui para a gente começar bonito. Gente, é o seguinte, isso acontece bastante. Inclusive, eu vou contar aqui um caso engraçado que uma pessoa pegou e me enviou um direct dizendo o seguinte: olha, eu tenho um arquivo SketchUp aqui, eu queria que você só renderizasse. Deu, tá, mas você precisa que eu crie uma imagem pra você... Não, só preciso que renderize. E daí eu disse o seguinte: não, se você só precisa que renderize, eu vou te passar uma lista aqui, ó, de empresas que fazem isso. E eu mandei o site da Rebus Farm e de outras render farms que tem ali. E a pessoa entrou e disse assim: tá, mas eu não entendi isso aqui, não... o que isso faz? Deu, isso aí renderiza, você pega o seu software 3D e envia o render pra lá e eles vão renderizar a sua imagem. Não, mas é que eu não coloquei luz ainda, eu preciso que coloque luz, eu preciso que mexa em algumas texturas, eu preciso que faça isso, que faça aquilo. Ou seja, a pessoa quer que faça o trabalho completo. Quando ela diz que só quer que você renderize, ela na verdade está tentando desvalorizar o seu trabalho e você não pode aceitar isso, tá? Então o caso é o seguinte: eu separei aqui, ó, eu comecei a enumerar várias etapas e coisas que são necessárias para se fazer dentro da área de renderização de arquitetura. Até você entregar uma imagem para o cliente, uma imagem final, tem mais ou menos 30 passos que você tem que dar. E eu vou falar eles um pouquinho aqui, porque é o seguinte: quando a gente recebe esse tipo de proposta indecente de alguém que queira renderizar um arquivo, poxa, eu tento entender que a pessoa não está fazendo isso por mal. Ela está fazendo por falta de conhecimento mesmo do que é fazer uma imagem em 3D. Talvez ela não conheça todas as etapas, talvez você não deixou claro isso para ela, talvez eu não deixei claro isso para ela. Então a culpa é minha, que eu não estou sabendo me colocar perante o mercado ou me colocar para o cliente da maneira que ele precisa entender o que realmente é o trabalho que eu faço. E você também precisa se preocupar com isso, porque a partir do momento que você começar a deixar isso claro para ele e ele entender tudo que envolve fazer uma imagem, ele vai parar de comprar render, tá? Até porque, né, gente, render é uma etapa mínima do trabalho que um computador faz. Ele que renderiza, não é a gente que renderiza, né? Então vamos lá. Olha só, para você ter ideia da quantidade de coisas que existem antes da gente entregar uma imagem para o cliente, tá? Eu fiz uma lista aqui e a primeira coisa que acontece, o marketing. Poxa, você sabe o quanto de energia você tem que colocar e dinheiro, muitas vezes, para divulgar o seu trabalho. E tudo que eu vou falar aqui, gente, você pode pensar de uma maneira como um estúdio, como oficina 3D, ou como você também trabalhando como um artista independente, sozinho, ou um estúdio de uma pessoa só, tá tudo certo. Porque no final das contas você vai ter que fazer isso. Seja se é alguém da sua equipe fazendo, seja se é você fazendo. Então quando eu digo marketing, daí a pessoa pode pensar: pô, mas sozinho eu não faço marketing. Faz sim. Você tem que ter uma conta no Instagram, você tem que ter um celular, você tem que ter tempo para fazer um portfólio, você tem que divulgar isso. Se você for uma empresa, você vai ter que criar campanhas de marketing, vai ter que criar campanhas de Google AdWords, campanhas dentro do Facebook, para isso poder ser visualizado pelos outros. Se você não faz nada disso no marketing, você vai ter que fazer um folderzinho seu, você vai ter que fazer um cartão, você vai ter que ter um nome, você vai ter que ter uma página, enfim. Sim, existe. Antes de ser entregue qualquer coisa, existe essa energia, essa etapa que eu chamei, que é do marketing. Você vai ter que ter isso para lá na frente sair uma imagem renderizada, tá? Então eu vou colocar tudo que você investe sem às vezes você saber. Talvez esse vídeo seja para abrir os seus olhos, para você entender, quanta coisa que é necessário até sair o render lá no final, né, gente? Então vamos lá, a gente tem o marketing. Depois a gente tem
a pré-venda. O que é a pré-venda? É quando ou você capta um cliente ou ele vem atrás de você e você tem que entender o que ele precisa. Você precisa receber os clientes, os arquivos dele. Você precisa ter software que abram esses arquivos. Você precisa interpretar o projeto. Você precisa traduzir o que está nesses projetos numa lista de imagens. Ou seja, você tem que pegar todo o seu conhecimento na área e colocar essa energia e lendo arquivos, e recebendo arquivos, falar com o cliente por telefone. Você precisa entender ele, ou seja, é uma outra etapa que precisa ser feita, tá? Depois dessa pré-venda, de criar o orçamento todo, tem a venda. A venda, gente, é uma etapa que às vezes é extremamente exaustiva, né? Porque tem a negociação, você manda pro cliente, ele pede um desconto, você argumenta, de repente você dá um bônus para ele para não ter tanto desconto, daí ele vai jogar isso contra você de um outro orçamento que ele tem, daí você vai ter que ir lá visitar ele vai dizer, não, então vem aqui, me mostra esse orçamento, você vai lá apresentar, então você tem gasto com deslocamento, por call, você tem gasto com a internet, enfim. A negociação é uma outra etapa à parte que vai existir também se você trabalha com renderização para arquitetura, tá? Depois que tá tudo fechado, entraram no acordo, tem a parte do financeiro, gente. Você vai ter que pegar, gerar boleto pro cara, vai ter que fazer toda a matemática envolvida, vai ter que fazer um contrato, vai ter que assinar, vai ter que enviar isso pro cliente, vai ter que fazer essa cobrança, né? Então tem toda essa parte de financeiro aí, de gerar boleto, de cobrar, conferir depósito, enfim. É uma outra etapa que precisa ser feita. Depois disso, a gente tem o gerenciamento do projeto, que a gente vai ter que pegar e organizar de que maneira que a gente vai fazer isso. Que prazo que vai entregar, isso tu vai ter que negociar com o teu cliente, por onde vai começar, o que tá faltando. Enfim, é uma outra etapa, é gerenciar esse projeto que você tem que fazer. Depois de gerenciar o projeto, você tem um briefing, tá? Então você vai ter que fazer um briefing com o cliente, uma reunião de repente com o arquiteto dele, com a equipe de decoradores dele, vai ter que pegar e colocar mais energia aí para entender melhor esse projeto e de que maneira você vai colocar isso tudo nas imagens. E daí para isso vem uma outra etapa que é a direção de arte, tá? Tudo aqui tá com um nome muito bonito e seria bom se você aprendesse a usar essa nomenclatura também, mas você pode chamar do que você quiser. No fim, você faz todas essas etapas sem saber às vezes, tá? Mas você vai ter que decidir, poxa, essa imagem aqui, que tipo de iluminação que ela vai ter? Vai ser de dia, vai ser de noite, vai ser nublado, vai ser final de tarde? As câmeras, como é que elas vão ser? Elas vão ser mais abertas, mais fechadas? Será que a gente vai ter, que tipo de composição de câmera, de fotografia a gente vai ter aqui? A gente vai ter quantos planos? A gente vai ter que formato que a gente vai entregar isso aqui? Vai ser tudo wide, vai ser vertical? Para que plataforma que é isso? É para colocar nos stories? Então a gente vai ter que fazer ela vertical. Se ela for para colocar no YouTube ou se for para colocar um folder, que formato é esse folder? O folder é quadrado? Enfim, gente, você vai ter que pegar e ter uma direção de arte para definir todas essas coisas. Se o cliente te der essas informações, você vai ter que guiar o seu trabalho pensando nisso tudo. Se por um acaso o cliente não te entrega isso, e geralmente não entrega, você tem que pensar nisso para ele, tá? Então tem essa direção de arte, é uma outra etapa. Você viu quantas coisas a gente já fez sem nem começar a fazer a parte de renderização? Depois desse briefing e da direção de arte, tem a criação do projeto, gente. O que é a criação do projeto? Não sei. É quase impossível a gente receber um projeto 100% completo. Então, ou a gente vai receber um projeto muito cru e a gente vai ter que desenvolver muita parte de projeto, provavelmente todos os interiores, toda essa parte a gente desenvolve aqui dentro do escritório. E se você trabalha sozinho, você vai ter que criar esses ambientes com base em referências que ele enviou. Às vezes não envia nem referência, você vai ter que fazer na direção de arte, caçar essas referências, né? Então, é isso. E mesmo quando ele entrega um projeto completo, ainda assim falta uma coisa ou outra e você tem que desvendar o que está faltando e tirar da sua cabeça criatividade e também a sua capacidade de projetar e de se sair bem com essa falta de informações. Então tem isso, criação do projeto. Só depois disso tudo feito, a gente vai para modelagem. E a modelagem o que é? É criar um modelo 3D perfeito para você poder utilizar na sua cena em 3D, tá? Então vamos lá. Você fez tudo isso para agora só começar a fazer essa etapa. A gente já fez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas para a 9ª etapa ser a modelagem.
E a modelagem é criar um modelo ou ajustar um modelo para que ele fique perfeito para você poder utilizar no seu software. E daí quando um cliente diz assim, ah não, mas eu quero um desconto porque eu tô te entregando um modelo 3D. Gente, é o maior interesse é que ele te entregue o modelo 3D. Por quê? Porque vai ser mais garantia para o cliente que o modelo vai ficar mais perto do que realmente já foi projetado. Então, é de total interesse ele entregar o modelo para você. Não é um favor que ele está te fazendo. Não é uma aceleração no seu trabalho grande que ele está fazendo, tá? Até porque quando você recebe um arquivo desse, 99% das vezes ele foi mal modelado, você tem que remodelar, ele vem com materiais... Não tô nem falando materiais, mas assim, a modelagem tá toda unida, você tem que separar por materiais. Vem vértice, vem face invertida, às vezes está em low... Às vezes não, sempre está em low poly ridículo que você não consegue nem utilizar esse modelo. Então, enfim, quando o cliente te oferece para enviar o modelo, só diga que bom, ele só faz parte do pacote das coisas que está me entregando para eu te entregar o que eu preciso te entregar. Mas já já eu vou falar sobre isso. Então a modelagem foi essa etapa. Depois disso, mesmo o cliente entregando o modelo ou não entregando, você vai ter que... Ou se você modelou... que daí é mais garantia de qualidade pro seu trabalho, vem a parte da texturização. Você vai ter que criar todos os shaders de acordo com o motor de renderização que você está fazendo, né? Para aquilo ficar real. Depois da texturização vem a composição. Você vai ter que pegar aquele modelo 3D e compor com uma biblioteca rica em detalhes que às vezes você, muitas vezes, pagou bem caro por essa biblioteca, vai ter que trocar os blocos. Se você recebeu esse projeto aí modelado já do cliente, se não, você vai ter que realmente, compor toda a cena, colocar todos os detalhes de decoração, vai ter que encher ela de objetos para justamente ficar realista, né? Depois dessa composição vem a iluminação, gente. Você vai ter que usar técnicas avançadas, você vai ter que entender de iluminação para poder iluminar aquilo de maneira real e de acordo com a sua direção de arte que você fez lá. E só depois disso tudo feito, você vai fazer o render, gente. Que o render, o que é? É enviar uma imagem para o computador calcular tudo aquilo que você fez. Então, o render é uma etapa ínfima, é uma etapa ridícula da parte de tudo que envolve fazer imagens para arquitetura, tá, gente? E daí nesse render, te exige que tu tenha memória, exige que tenha processador, software, enfim, imagina a quantidade de... Não é só porque o computador faz também que não custe nada, custa muita coisa para você, porque tem toda a parte de investimento de grana nesse computador que vai renderizar, né? Depois disso vem a pós-produção, que é o trabalho de ajuste fino no que sai do render. O que sai do render muitas vezes não vem pronto. Você precisa ainda fazer pequenos ajustes no Photoshop. Então tem mais essa etapa de pós-produção. Depois tem a etapa ainda de entrega. Qual é a etapa de entrega? Você vai ter que ou marcar uma reunião com o cliente para mostrar as imagens para ele, ou vai enviar só por e-mail, tá tudo certo. Mas você vai ter que ter alguém, ou você vai ter que parar, organizar as imagens, salvar numa pasta em Dropbox, você vai ter que ter uma coisa na nuvem, ou você vai ter que ter um sistema de e-mails, você vai ter que colocar isso lá, entregar para o cliente, enviar um e-mail, escrever, explicar para ele, enfim, você tem uma etapa aí de entrega. Então já foram, olha só, marketing, pré-venda, venda, financeiro, gerenciamento do projeto, o briefing, direção de arte, criação do projeto, modelagem, texturização, composição, iluminação, render, pós-produção e entrega. Só para entregar a imagem a primeiro tiro, a gente já fez 15 coisas e a modelagem foi só metade de uma, porque ela não vai vir completa 100% para você, tá? Então, só para isso ficar muito claro para você e para você poder explicar para o seu cliente o que significa entregar uma modelagem de SketchUp para você, tá? Vamos lá. Depois dessa entrega, o que vai acontecer, gente? Ela não vai estar pronta a imagem, você vai ter que receber alterações. E daí nessa fase você vai ter que primeiro decifrar o que o cliente está querendo. Porque muitas vezes nas alterações ele diz, troca isso aqui por uma cadeira mais bonita. Mas o que é uma cadeira mais bonita? Você vai ter que pegar e entender o que ele quer dizer, vai ter que entender o gosto dele para colocar uma cadeira que ele acha bonita, não uma que você acha bonito, uma que ele acredita que é bonito. Então você vai ter que entender tudo isso, vai ter que decifrar 1000 coisas que ele pediu. Às vezes ele vai dizer, eu quero que você abra a cortina.
E daí você vai ter que entender por que ele pediu pra abrir a cortina, porque daí vai ser horrível agora, porque vai ficar aparecendo uma imagem lá de fundo que você não queria mostrar, com a cortina fechada, tava lindo e maravilhoso. Porque na verdade o que ele queria era que ficasse mais iluminado. Só que ele não sabia como te dizer isso e ele pediu pra você abrir a cortina. Então na verdade você tem que entender o que ele quer, porque entendendo que ele só quer que fique mais claro, de repente você pode fazer até um ajuste de pós-produção isso de maneira rápida, ou criar mais luzes, acender mais a cena, enfim, aumentar a exposição. Você vai fazer algumas outras coisas. Ou seja, receber as alterações é muito trabalhoso, porque você vai exigir muita experiência sua e entender realmente o que o cliente precisa. Depois de receber essas alterações, de entender isso tudo, você vai ter que criar um filtro, né? Você vai ter que criar um filtro para essas alterações, justamente para poder ficar de maneira clara o que precisa ser feito. Então você vai receber do cliente um monte de informações, às vezes é um monte de e-mail encaminhado de outros setores, você vai ter que unir tudo aquilo e criar uma lista de alterações para ficar claro, tanto para você quanto para o cliente, o que precisa ser feito, tá? Depois dessa lista, você daí sim vai ter que alterar. Daí realmente é abrir o software, abrir a cena e fazer a alteração que foi passada para essa lista. E essa alteração muitas vezes vai exigir você fazer o retrabalho de novo de modelagem, de composição, de texturização, de iluminação, de render, de pós-produção e de entrega. Ou seja, numa alteração dessa você vai ter que refazer mais uma cacetada de coisas para poder entregar para ele uma alteração. E daí o que acontece? Ele vai pedir mais alteração. E daí você tem que passar por esse caminho todo de novo, gente. Então vamos lá, ó. A gente já passou por 15 até a entrega. Depois a gente teve que receber as alterações, filtrar o que ele precisa e criar uma lista, alterar. E essa alteração inclui, tipo, modelagem, textura, luz, render, pós e entrega. E depois a gente vai ter que fazer isso mais, pelo menos uma, duas, às vezes 3, às vezes 4 vezes, gente. Então assim, ó, só aí 15, 7, 14, 21 coisas, mais as 15 do começo. Gente, de verdade, isso tá ficando gigante. Já foram 36 coisas que a gente fez para entregar 2 revisões de imagem pro nosso cliente, tá? Depois que ele aprovou tudo, o que vai acontecer? Você vai ter que pegar e renderizar em alta resolução. Vai exigir de você uma capacidade enorme do seu computador, de memória, de espaço em HD, enfim, você vai ter que criar um arquivo gigante para poder entregar em resolução final para o cliente imprimir, que geralmente aí vai ser em 5.000 pixels, 4, 5, 6, 7.000 pixels, depende o que ele vai precisar, onde ele vai precisar utilizar essa imagem, né? Depois de renderizar essa imagem alta, você vai ter um arquivo gigantesco, você vai ter que fazer a pós-produção desse arquivo final, e isso vai exigir também muita paciência e talento do artista para poder manipular esses arquivos gigantes, tá? E depois que você faz a pós-produção do arquivo final, tem a entrega final. Ainda você vai ter que pegar, parar e apresentar isso aí para o cliente pessoalmente, ou fazer um call com ele, videoconferência, ou mesmo só entregando por e-mail. Vai ter que disponibilizar um link para ele na nuvem, vai ter que entregar esses arquivos, vai ter que deixar lá, porque muito provavelmente ele vai baixar, mas daqui 2 meses ele vem de novo, tem como mandar de novo as imagens, daí você vai ter que ter esse negócio salvo lá, vai ter que ter espaço no seu HD, ou seja, é mais algumas coisas que você vai exigir de você ter para poder trabalhar com renderização de arquitetura. Depois que você entregou o final, acabou? Não, porque daí você tem que fazer a cobrança, você tem que gerar nota fiscal, você tem que emitir boletos, daí o cliente não paga, daí você tem que cobrar, você tem que ligar, você tem que combinar, recombinar, reemitir o boleto. Daí ele acertou tudo com você. Depois que ele acertou tudo, daí o que você vai fazer? Você tem que pagar imposto. Você tem que investir no seu negócio, comprar computador, pagar software, treinamento, equipe, energia elétrica, ar-condicionado, escritório, telefone, internet, a sua saúde e o seu tempo. Para depois disso você colocar o seu lucro ainda em cima disso. No fim das contas, é um trabalho complexo, que exige conhecimento em várias áreas, muita energia, tá? E que pode render sim uma grana boa, se você souber que você não pode vender render. Porque a partir do momento que você vende render, sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer pra você o que vai acontecer. Daqui muito pouco tempo, ninguém mais vai esperar por um render. Cada vez está se esperando menos, porque os softwares estão ficando melhores na renderização, o real time tá aí. Então vai ser cobrar pelo render, o cliente vai dizer: não, mas você renderiza isso no Lumion, ou você renderiza não sei aonde, é segundos para renderizar, tu vai me cobrar tudo isso?
Daí você vai explicar para ele que eu não estou cobrando pelo render, eu estou cobrando por essas 50 coisas que são necessárias eu fazer para poder te entregar uma imagem. Então, para ficar mais claro, você precisa entender que não se dá desconto nunca para um cliente quando ele te entrega o SketchUp. De verdade, eu prefiro que ele não entregue muitas vezes, porque às vezes é mais trabalhoso organizar aquele arquivo SketchUp para renderizar do que simplesmente pegar um arquivo 2D e remodelar ele de maneira perfeita, tá? Então você não pode dar desconto pro cliente porque ele te entrega o SketchUp. Isso é a primeira furada que você cai. Segunda, é se ele disser assim, não, mas daí não renderiza em alta, renderiza só em baixa, daí é mais barato. Cara, você está economizando só um pouquinho de tempo ali de renderização. Você não pode dar desconto porque não vai renderizar em alta. Você entendeu que o seu trabalho maior está em interpretar tudo que ele precisa e entregar uma solução? A partir do momento que você entender o que o cliente precisa, e agora é de verdade, gente, foque no que eu estou falando, tá? Você precisa focar em entregar uma solução para o seu cliente. Qual é a necessidade dele? Para que ele quer aquele render? Ele quer aquele render para provar o projeto com o cliente dele? Ele quer aquele render para poder criar um portfólio e conseguir muito mais clientes para ele? Ele quer aquele render para acelerar as vendas do seu empreendimento? Ele quer aquele render para poder impressionar um comitê lá da cidade que vão aprovar aquele empreendimento na cidade? Você está entendendo que o que você entrega é uma ferramenta poderosíssima? Ela vale muito, mas muito mais do que o que geralmente se cobra por aí. Se vocês, artistas 3D, soubessem o quanto essa ferramenta é importante para todo o mercado, você estudaria muito mais sobre o mercado e entregaria soluções muito melhores para o seu cliente. No fim é sobre isso. No fim é sobre entender o que ele precisa, entregar um negócio que vai gerar para o seu cliente milhões de reais de lucro. É isso que precisa ficar claro. Para você mesmo. E consequentemente, quando o cliente começar a ter muito lucro com o que você está entregando para ele, ele não vai se importar ou vai compreender que realmente é uma ferramenta poderosa e você vai poder cobrar muito mais pelo o seu render, tá? Pelo seu render. Então é o seguinte, gente, não venda render, venda uma solução para o seu cliente. Deixe claro para ele todas as etapas que são necessárias, que eu tenho certeza que na metade da lista ele vai dizer tá bom, entendi já, não precisamos dar desconto. Porque ele não tem nem tempo para ficar escutando sobre essa lista. Quem dirá fazer essa lista? Então, porque não é uma coisa fácil, é uma coisa simples. Então, de verdade, gente, entregue uma solução para o cliente, não venda render e não aceite desconto porque recebe um arquivo SketchUp ou que vai ter que renderizar não sei aonde. Daqui a pouco o render vai ser, como eu já disse, uma coisa que ninguém mais vai esperar. Então não tem como vender render. Tem que vender a sua expertise na maneira que você vai transmitir aquele projeto através de imagens e vídeos, tá, gente? É sim uma ferramenta poderosa. Então a minha dica aqui de hoje é isso. Não venda render, venda a sua experiência, venda um bom atendimento, venda a entrega perfeita do que você está disposto a entregar para gerar resultado para ele, tá? Isso serve também para o contrário. Se o que você faz não é capaz de entregar resultado para o cliente, R$1 é caro para ele, porque não está resolvendo o problema dele. Então não adianta nada você dizer, não, mas eu vou modelar e eu comprei um computador novo e eu tenho um outro software e eu vou ficar aqui remodelando isso e eu vou texturizar com as melhores texturas do mundo e vou fazer não sei o que lá. Se quando você entrega para ele, aquela imagem não convence o cliente dele a comprar o apartamento, se você só cobrou R$50, é caro, porque não chegou no que precisava alcançar, não atingiu o resultado, não entregou o que deveria. Então, cuida com os dois opostos. É melhor você se concentrar e entregar uma solução completa e daí sim você vai se dar muito bem no mercado de renderização para arquitetura, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, comenta aqui. Eu quero saber de vocês qual foi a proposta mais absurda que um cliente já fez para você. Comenta aqui, não precisa dizer o nome do cliente, mas eu tô curioso porque já passamos por várias aqui, propostas realmente indecentes de valor, de forma de pagamento, de como que o negócio ia funcionar. Às vezes o cara quer mandar no seu negócio, às vezes o cara diz assim, não, vamos fazer o seguinte, ó, eu te entrego esse modelo e daí você me manda e daí eu só vou fazer isso, daí você só me cobra tanto. Ei, pra lá, cara, o negócio é meu, eu sei o tanto de trabalho que dá. Essa lista enorme aqui e eu vou cobrar de acordo com o que eu preciso para sobreviver, tá? E de acordo com a entrega que eu vou te entregar.
Comenta aqui que eu tô curioso pra saber sobre o seu negócio, sobre os perrengues que você já passou aí e como você resolveu isso. Compartilha aqui também com a comunidade. De repente, não só eu falando, mas você contando as suas experiências de como você driblou esses obstáculos. É importante pra gente fazer uma comunidade de renderização de arquitetura ainda mais forte, tá, gente? É isso que eu quero. Eu quero que a gente eleve o nosso nível pra gente, sim, todo mundo se dar bem, tá bom? Comenta aqui, deixa o seu joinha. Se não tá inscrito ainda, se inscreva aqui no meu canal, gente. Valeu, um abração e por hoje é isso. Dá-lhe render, pau no render.